O Abac Entrevista recebe o jornalista e âncora da CBN, Carlos Alberto Sardenberg, para falar sobre cenário e perspectivas econômicas. Como o senhor avalia o atual momento da economia brasileira, tendo em vista o cenário global de instabilidade e de juros elevados nas principais economias? Bom, vamos começar pelo cenário global, que passa por um momento de grande instabilidade, basicamente criada pelas confusões do presidente americano, do presidente Donald Trump. Essa guerra tarifária e a introdução dessas tarifas muito elevadas pelo presidente americano, elas ameaçam toda uma cadeia de produção que estava construída, armada há muitos anos na economia mundial. A produção hoje ela é globalizada, as cadeias de produção passam por diversos países, né? Então você pega um aparelho, um computador, um telefone celular, ele para ser montado, ele é montado e com componentes, com peças de diversos países e numa cadeia global de suprimentos. E a mesma coisa, por exemplo, com automóveis, com eletroeletrônicos, etc. Então, isso exige, para que isso funcione bem, isso exige um comércio livre, um comércio aberto. Né? Claro que há tarifas comerciais que os países cobram entre si, mas essas tarifas absurdas que o presidente Trump tentou cobrar, elas provocam uma desorganização geral desse tipo de comércio e levam a duas situações ruins, que é um aumento de preço, porque através dos impostos, né, você coloca impostos maiores sobre um determinado produto, o preço sobe, né? Transferido esse preço para o consumidor. E várias empresas americanas já vinham dizendo que pretendiam, nas suas notas fiscais, por exemplo, indicar ali qual era o preço, o sobrepreço causado pelas tarifas. Recentemente, o presidente Trump recuou, especialmente na relação com a China. E isso deu uma grande acalmada nos mercados, uma tranquilidade e tal, mas a gente não sabe se isso é duradouro ou efêmero, porque o estilo de governo do presidente Trump é um estilo vai e volta, é muito confuso. O dado importante é que o recuo do presidente Trump, especialmente em relação à China, esse recuo resultou basicamente de problemas internos dos Estados Unidos. Né? As empresas americanas já estavam, avisando aos seus fornecedores, avisando aos seus clientes que os preços iam subir. Muitas empresas estavam avisando que estavam ficavam sem insumos para produzir coisas. Por exemplo, todos os automóveis montados nos Estados Unidos têm equipamentos e insumos de fora, peças que vêm de fora. Então, as empresas estavam dizendo ao presidente Trump que estamos ficando sem insumos, sem peças, etc. E um terceiro fator, que é muito importante, que é o seguinte: as bolsas de ações despencaram nos Estados Unidos, né, com essa história do tarifaço. E a classe média americana poupa na bolsa. Então, ao contrário do Brasil, que os investidores brasileiros pouco aplicam em bolsa de valores, nos Estados Unidos é o contrário, a classe média faz a sua poupança em ações, e as ações tiveram perdas enormes, e isso derrubou a popularidade do presidente. Então, essa situação toda, ela ainda é instável, mas existe uma ameaça de disrupção nas cadeias globais. Os países estão se ajeitando, né? A União Europeia está procurando se ajeitar com outros parceiros, e o próprio Brasil também está procurando se acertar nesse ambiente geral. Mas é um ambiente ainda de muita instabilidade e com uma variável importante para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, é uma variável que você não tem controle e não sabe para onde ela vai. Ou seja, o nome da coisa continua sendo instabilidade. E os bancos os Estados Unidos está juro alto, na Europa está baixo, mas o perigo é de você ter ao mesmo tempo inflação, por causa do preço dos impostos, e ter uma desaceleração da economia por causa das cadeias de produção que serão interrompidas. O senhor acredita que faltou, de repente, planejamento pela equipe do Trump ou faz parte da estratégia jogar para a plateia? Olha, existe essa teoria de que o Trump ele joga uma coisa absurda
Ele fala uma coisa absurda para depois negociar. Mas, na verdade, eu acho que ele é uma pessoa muito despreparada, entende? Para o cargo de presidente da República. Para os Estados Unidos, né? Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo, ele é despreparado. Algumas pessoas dizem que ele é ignorante em matérias de economia e tal. Essa ideia dele de que se ele aumentar as tarifas vai acabar o déficit americano, é uma ideia errada, porque os americanos têm um déficit por uma razão muito simples. Para simplificar, eles são ricos, eles gastam mais do que produzem, eles consomem mais do que produzem. É a nação mais rica do mundo, a renda mais alta do mundo, eles consomem mais do que eles produzem, é por isso. E como é que você vai, se eles quiserem passar a consumir localmente os produtos que antes importavam, não tem. Não tem suficiente o número de carros produzidos, o número de aparelhos eletrônicos produzidos nos Estados Unidos, não é suficiente para atender a demanda americana. Então a demanda americana vai para fora, ela vai buscar produtos no exterior. E é por isso que tem um déficit comercial. Não é problema para os Estados Unidos. Esse déficit comercial dos Estados Unidos é financiado por outros governos, outros países que compram títulos do governo americano. Então ele acha que ter déficit comercial é ser roubado. É uma visão estúpida de economia, uma visão, para dizer concretamente, uma visão muito errada de economia. É simplesmente o seguinte: qualquer país que consome mais do que produz vai ter um déficit comercial. A questão é financiar esse déficit. Os americanos estão financiando esse déficit? Estão financiando esse déficit comercial. E funciona assim, quer dizer, não há grandes problemas para uma economia funcionar desse jeito. A taxa de juros no Brasil permanece num patamar elevado. O senhor acredita que há espaço para o Banco Central rever essa política? Neste momento, claramente não, porque o regime de metas de inflação vigente no Brasil, ele é um regime que é aplicado no mundo inteiro, o regime de metas de inflação, e a lógica desse regime, para simplificar bastante, é o seguinte: se a inflação está com uma tendência de alta, você sobe a taxa de juros para desaquecer a economia e provocar uma queda da inflação. Se inversamente a inflação está caindo, você derruba a taxa de juros para estimular a economia. No caso nosso, nós temos todos os fatores favoráveis à inflação. Nós temos a inflação está alta, está rodando em torno de 5,5% em 12 meses, a meta de inflação brasileira é 3%. 3% é a meta de inflação. Então, está muito acima da meta e muito acima do teto da meta. E inflação, você sabe como é. Se você não combate logo de cara, ela vai embora. Porque a inflação de hoje tem a inflação, vai acumulando. Então, a inflação hoje está 5,5%. Se você não combate, dali a pouquinho ela vai 6, 6,5%, 7, 7,5% e assim por diante. Então, como a inflação real, a inflação atual está alta, rodando a 5,5% ao ano, a projeção de inflação para os próximos anos ela é elevada. A expectativa de inflação das pessoas, dos empresários, ela é também elevada. Então, é razão para manter os juros elevados. Segundo fator, o governo está fazendo um desajuste fiscal muito grande. O governo aumenta o gasto. Quer dizer, nós estamos nesse momento com duas políticas, uma situação maluca, porque o Banco Central eleva juros para desaquecer a economia e provocar uma queda de preços. O outro lado, o governo, o que ele faz? Ele gasta dinheiro, ele dá crédito, ele inventa, por exemplo, esse novo crédito consignado. O que ele quer? Ele quer acelerar o consumo, ele quer aumentar o consumo. E se aumentar o consumo, vai aumentar a inflação, porque o Brasil não tem produtividade suficiente e nem produtos suficientes para atender toda a demanda. Então vai ter inflação. Então, de um lado, você tem o governo, o executivo, tomando políticas que geram inflação, que são inflacionárias. E, de outro lado, o Banco Central tentando combater a inflação. Quer dizer, então, um pisa no acelerador e o outro breca. É isso que está acontecendo. Entende? Então, nessas circunstâncias, o Banco Central não tem condições de reduzir juros. O que ele teria condições de reduzir juros se o governo ajudasse, se o governo fizesse um ajuste nas suas contas públicas e também colaborasse para reduzir o consumo, para reduzir a demanda. Mas o governo está fazendo o contrário, como eu disse. O governo está acelerando, o Banco Central está pisando no breque. Isso aí é difícil de se resolver. E essa questão da inflação num governo como o do atual presidente, que
tem a pretensão de ser popular, é uma questão central, porque é onde efetivamente as pessoas percebem, né, a política econômica, a condução, e a sensação que a gente tem hoje é de que está tudo cada vez mais caro, né? Exatamente, a inflação é alta, a inflação de alimentos é alta, e tem um fenômeno interessante, que é o seguinte: mesmo quando a inflação desacelera, né, os preços continuam altos, né? Porque, por exemplo, se eu digo a inflação de um mês, por exemplo, você pega um produto, ele subiu de R$ 5 para R$ 10, a inflação foi de 100%, certo? Então, digamos, em março o produto custava 5, em abril ele passou a custar 10. Então a inflação foi de 100%. Suponha que em maio ele continua custando 10. Qual foi a inflação? Zero, mas continua caro. Uhum. A inflação caiu, mas não o preço, né? O preço continua alto. É o que está acontecendo no Brasil. Com a inflação, mesmo quando a inflação desacelera, os preços permanecem elevados. E esse é um problema que afeta a popularidade do governo, como a gente vê nas diversas pesquisas de opinião. E o que o governo está tentando fazer para resolver isso? Dando mais dinheiro, dando mais crédito, botando mais dinheiro. E com isso ele tenta estimular o consumo e vai acabar estimulando a inflação. Isso é uma bomba relógio para o próximo, né, para os próximos, né, se você pensar assim. Exatamente, já está todo mundo falando que o próximo governo vai ter que fazer um ajuste fortíssimo, muito rigoroso, porque as contas públicas vão estourar. As despesas estão crescendo mais do que as despesas obrigatórias estão crescendo mais do que o arcabouço fiscal permite. Isso comprime as outras despesas, as não obrigatórias, e o governo está ficando sem capacidade de investimento, que é gravíssimo, né? Sem capacidade de investimento e sem capacidade de elevar gastos que não sejam os obrigatórios. Previdência, pessoal, benefícios, programas sociais, consome quase 100% do orçamento. E nessa linha vai chegar uma hora que o governo vai ter que fechar, porque não vai ter dinheiro para mais nada. O senhor acredita que há risco de perda de credibilidade nesse cenário da questão fiscal descontrolada? Já tem uma perda de fiscalidade, já tem uma perda de credibilidade. Por exemplo, quando você vê as projeções de inflação para o ano, elas estão rodando previsões altas. Por que as previsões estão altas? Porque tem falta de credibilidade, né? Se você dissesse, porque você veja, nós estamos com juros muito elevados, né? Num país que houvesse credibilidade no governo, você dizia, olha, os juros estão muito elevados, a inflação vai cair. Né? Mas a previsão de inflação continua sendo uma inflação alta. Por quê? Porque falta credibilidade no governo. A popularidade do presidente Lula está caindo por causa da inflação e por causa também das diversas outras coisas que o governo não realiza, né? Por exemplo, prometeu acabar com a fila do INSS, não acabou, e aí tem uma fraude no INSS. Prometeu acabar com a fila do SUS, não acabou com a fila do SUS. Está complicado. Mas não é assim uma coisa de que o mundo vai acabar amanhã. Entende? As pessoas acham, quer dizer, o sentimento dominante hoje dos meios econômicos é que o governo vai aos trancos e barrancos até o final e vai deixar numa situação econômica difícil, com inflação alta ainda, e contas públicas desajustadas, de tal modo que o trabalho do novo presidente, do próximo presidente, seja o Lula ou não, vai ser muito difícil, porque vai ter que fazer um ajuste difícil. E o Brasil, infelizmente, é um país que ele não planeja os ajustes. Ele vai empurrando, 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 chega uma hora tem uma crise grave, aí tem que fazer o ajuste a quente, né? A reforma tributária está em andamento, com promessas de mais justiça fiscal e simplificação. O senhor acredita que essa reforma vai ser eficaz para melhorar o ambiente de negócios no país? Certamente é uma reforma para isso. E a reforma do modo que ela foi aprovada, ela é uma reforma que efetivamente simplifica o sistema tributário brasileiro e permite uma grande redução de custos para as empresas, né? Muita redução de custos para as empresas e possivelmente essa redução de custos pode ser transferida para o consumidor ou virar maior lucro, né? Mas o fato é que é uma reforma que
simplifica de fato, moderniza e simplifica o sistema tributário, nesse sentido melhora a vida das empresas e das pessoas. O risco que a gente corre é que no processo de implementação da reforma, você acaba introduzindo muitas coisas que acabam distorcendo. Então, o Congresso aprovou a reforma, agora nós entramos num processo de transição, o que tem que ficar é ficar de olho, ficar vigilante, as empresas ficarem de olho nisso, para que as reformas não sejam, digamos assim, modificadas demais no Congresso Nacional. O mercado de trabalho tem mostrado sinais de recuperação, mas a informalidade continua alta. Quais mudanças o senhor considera serem estruturais para que sejam gerados empregos de qualidade no Brasil? Olha, eu acho que é escola. Escola. Os empregos, o Brasil tem baixa produtividade, o trabalhador brasileiro é um trabalhador de baixa produtividade. O trabalho no Brasil, quando a gente conta, produtividade é produção, a produção a hora de trabalho, a produção considerada um determinado tipo, volume de capital. Para produzir, você precisa de capital e trabalho. Certo? Dado um determinado volume de capital, o trabalho ele pode ser mais ou menos produtivo. Você pode ter uma fábrica de automóvel, pode ser a mesma fábrica e você pode ter uma mais produtiva, outra menos produtiva. Por causa do quê? Da habilidade, do conhecimento do trabalhador. Para isso, o que nós precisamos, claramente, é de escola boa e de uma grande mudança do sistema educacional brasileiro. A escola brasileira é, na média, ruim. Os alunos brasileiros tiram notas ruins nos testes nacionais e internacionais. E isso não colabora em nada com a produtividade brasileira. E o caminho onde vai ter emprego, o caminho vai ser na tecnologia. Vai ser na tecnologia. E para emprego na tecnologia, você vai precisar de gente trabalhador mais bem educado, mais bem escolarizado. O agronegócio e a exportação de commodities são pilares do nosso PIB. Como a gente deve lidar com essa dependência, especialmente nesse cenário que a gente vive de mudanças climáticas e tensões geopolíticas? Primeiro que é muito bom, né? Quer dizer, o saldo do comércio externo brasileiro nós devemos às commodities, né? A agropecuária, aos produtos agrícolas, pecuários e as commodities, como minério de ferro e petróleo. Isso é muito bom. E, além disso, falando especificamente do agronegócio, o agronegócio brasileiro hoje é uma coisa de altíssima tecnologia. Eu falei há pouco da questão da produtividade. Quando você olha o conjunto da economia brasileira, os setores diversos, indústria, comércio e tal, não tiveram ganho de produtividade. O único setor na economia brasileira que nos últimos anos teve ganhos de produtividade foi o agronegócio. Isso quer dizer o quê? Produzir mais com a mesma máquina e com a mesma terra. Você tem o mesmo equipamento, o mesmo tamanho de terra e você consegue produzir mais. Eles conseguem produzir mais. A cada ano eles produzem mais pela introdução de novas tecnologias e de nova ciência, né? Novas variedades de sementes, novo tipo de preparo da terra, novos equipamentos e tal. Tudo isso vai melhorando a produtividade. Então o agronegócio brasileiro é um grande negócio, né? É um negócio moderno, competitivo no mundo inteiro e é uma salvação para o Brasil, porque gera divisas em quantidade extraordinária e ajuda, inclusive, a pagar as importações, o déficit de outros setores. Então, isso é muito bom. Agora, o que seria ideal, claro, seria um país que fosse tão bom no agronegócio, nas commodities, como nos produtos industrializados. Mas a indústria brasileira está muito atrasada e de muito baixa produtividade. Claramente, o agronegócio é progresso, é moderno, é contemporâneo, não é uma coisa atrasada. Antigamente você falava, não, isso aí é jogar semente na terra, isso aí é uma visão errada. Uma visão errada. O agronegócio hoje brasileiro é moderno, contemporâneo, competitivo. Se você vai a uma fazenda, você vê alta tecnologia. Por exemplo, a última feira agrícola, que foi a de Ribeirão Preto, a AgriShow,
Você precisa ver a quantidade de drones novos que apareceram, drones desde pequenos até drones enormes, que vão ser utilizados no plantio, no uso de inseticidas, no preparo da terra, quer dizer, então é uma coisa, é um setor que não se pode dizer que é atrasado, é o contrário, é um setor muito avançado e muito competitivo. Nos últimos anos, o consórcio tem crescido e atraído cada vez mais consumidores. Como o senhor enxerga a modalidade dentro da nossa conjuntura econômica e o senhor acredita que há espaço para o setor crescer mais? Eu acho que pode. Eu falei da feira do AgriShow, porque nós fizemos uma reportagem, nós lá na Rádio CBN, fizemos diversas reportagens sobre o AgriShow, e numa delas tinha um entrevistado mostrando os novos drones, como eu estava falando, de drones enormes, drones caros, né? Drone de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões e tal, né? E lá pelas tantas, o consumidor falou, as pessoas falaram, olha, como a taxa de juros está muito elevada, nós estamos introduzindo uma coisa nova, que é consórcio. Consórcio no agronegócio, né, para adquirir drones, adquirir equipamentos, etc. E o pessoal que fez a cobertura no AgriShow disse que, de fato, comparado com as feiras anteriores, você já tem mais consórcios aparecendo no setor do agronegócio, que eu acho que é um sinal bem interessante. Eu acho que as pessoas vão ter um aprendizado maior, vão aprender a lidar melhor com as suas finanças, vão aprender a se programar, a planejar para o futuro, né? Porque fazer poupança, né? Quer dizer, o que nós temos o tempo todo fazendo? Nós estamos planejando para o futuro. O passado já era, né? Já foi bom, foi ruim, paciência. Mas o que nós estamos fazendo o tempo todo é planejar para o futuro. E isso, consórcio, cabe perfeitamente dentro desse pensamento. O que eu vejo é isso que eu te falei, entende? Quer dizer, esse exemplo da AgriShow, que são mais setores procurando ir para o consórcio, para, de algum modo, até fugir da taxa de juros. Falando em futuro, então, para a gente encerrar, quais são os setores da economia brasileira que o senhor acredita que mais vão se destacar? Olha, tudo que tem a ver com tecnologia. Tudo que tem a ver com tecnologia. Eu acho que o agronegócio continua sendo um setor muito eficiente, muito atraente, porque ele se renova a todo ano. Mineração vai ser importante porque nós vamos precisar de minerais raros, de terras raras para os computadores, para os chips, para as produções. E, resumindo, tudo que for de tecnologia, por exemplo, outro dia a gente estava vendo que uma demanda grande no país é piloto de drone. Quer dizer, como é que você iria imaginar que 2 anos atrás, 3 anos atrás, como é que você iria imaginar que haveria uma grande demanda por piloto de drone, né? Então, a tecnologia está mudando tanto, avançando tanto, que as profissões, os setores vão se desenvolver nessa linha de tecnologia. Salemberg, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.